tá? Ok, então. Bom, gente, boa tarde a todo mundo. Nós estamos aqui para mais um seminário do nosso programa, dessa vez com a presença do professor Guilherme Andrade Marçom, que vai ministrar um seminário intitulado Processos Mentais Envolvidos na Compreensão de Modelos Moleculares na Pesquisa e no Ensino de Química, né? O professor Guilherme, ele é um docente do Instituto de Química da USP desde 2008. Desde 1990, ele é membro ativo no ensino e na divulgação da química. Se formou bacharel em Química pelo IQUSP também em 1996 e mestre em Química Orgânica em 1999. Em 2003, ele concluiu o doutoramento na mesma instituição com foco no desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Desse trabalho resultaram 7 objetos, 3 dos quais desenvolvidos em colaboração com a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Os objetos foram premiados em 2004 e 2005 pelo programa PAPED do MEC. Entre 2005 e 2008, o professor Guilherme coordenou o projeto e-learning Oncology Online, junto à Fundação HSET na cidade de Lausanne, na Suíça. Ele retornou ao país em 2008 para o curso de licenciatura em Química e se dedica enfaticamente à divulgação da ciência. Ele mantém uma intensa parceria com a Sociedade Brasileira de Química, propôs e assumiu a coordenação do conteúdo do portal Química Nova Interativa, dessa associação, da Sociedade Brasileira de Química, que é o principal portal de difusão da química em língua portuguesa. Em 2011, ele coordenou as ações do IQUSP no Ano Internacional da Química e integrou o comitê gestor do AIQ Brasil. Propôs e coordenou a exposição Química para um Mundo Melhor, entre agosto e dezembro de 2011, que foi acompanhado do livro Onde Está a Química. Ele também foi presidente da Comissão de Cultura e Extensão do IQUSP, diretor do Museu de Ciências USP, e em 2012, a partir de 2012, ele tem transformado a difusão da química em objeto de estudo e criou a linha de pesquisa Imagem Pública e Difusão da Química, tá? Então, sem mais delongas, eu vou agradecer ao professor Guilherme pela sua presença. Professor Guilherme, mais uma vez, obrigada por ter aceitado ministrar o seminário. E então, deixo a palavra com você, lembrando que nós costumamos ter uma dinâmica assim, primeiro tem a apresentação, é aproximadamente 1 hora, mas geralmente a gente dá o tempo que o convidado precisar, e depois a gente abre para perguntas, para o debate, tá bom? Obrigada. Obrigado, Verônica. Obrigado também à professora Cibele por esse espaço. Eu espero trazer aqui para esse espaço um tema que vocês consideram interessante. É um tema que não tem sido muito abordado nos seminários do programa, né? Então, vamos ver aí o que acontece. Vamos fazer um experimento hoje, ver o que acontece quando a gente traz esse tema para cá. Bom, eu vou compartilhar a tela da apresentação. Eu espero que dê certo. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Deu certo, vocês estão vendo aí, né? Imagino eu. Sim, Guilherme. Tá legal. Bom, então vamos lá. Eu vou um pouco tortinho porque ela está no outro monitor. Então, o título que eu escolhi para essa fala de hoje chama-se Ver, Mexer, Visualizar. O papel da interatividade na visualização de moléculas. Na verdade, é uma coisa que eu comecei a mexer faz muito tempo. Em 2000
12 talvez. Eu vou ser honesto, não foi a partir de uma enorme busca bibliográfica. Eu acordei no dia de manhã, eu estava tomando banho, e eu falei, nossa, será que não tem um jeito de eu conseguir medir o quanto que uma molécula é diferente da outra em termos rotacionais? Se eu tiver dois modelos moleculares numa tela de computador, eu estiver girando um modelo, o quão diferente ele é do outro, né? E será que eu consigo monitorar o jeito que as pessoas interagem com essas moléculas? Fica isso na cabeça. Isso foi andando de projetinho em projetinho, até que um aluno de iniciação científica, o Rodrigo, se interessou por isso e seguiu nisso, trabalhando firme. Depois eu incorporei o trabalho do colega Eduardo Colli, do IME, e aí a gente deu um salto quantitativo. E depois incorporamos também parceria com o professor João Sato, da Universidade Federal do ABC. E eu vou contar um pouco dessa história, que sai de um problema químico, muito comum no ensino de química, e de repente eu me vi dentro de um projeto que está muito mais para a área de ciência da cognição do que, ou na interface, talvez, da ciência da cognição e do ensino de ciências. Então, vamos lá. Então, a gente sai de um problema químico, né? Assim, eu costumo colocar em várias falas sobre química para as pessoas que o problema da química é que a química explica o que a gente vê com o que a gente não vê numa língua que a gente não fala. É quase como se fosse, eu sei que a física também tem esse problema, né? É quase se fosse a definição universal de uma coisa difícil de comunicar para as pessoas. Bom, eu poderia até traduzir, repensar esse problema em duas palavras. Uma palavra de representação, pensando nos significados que a gente quer comunicar, e de visualização, pensando nas habilidades cognitivas envolvidas em eu construir uma imagem mental dessas representações, dessas moléculas, dessas coisas invisíveis. E essas duas coisas, elas andam juntas. Então, muitas vezes, na pesquisa, a gente encontra enfoques diferentes, né? Esses são meios que a gente tem de estudar esse assunto. Mas o que acontece, na verdade, na sala de aula é tudo junto e misturado. A gente que, assim como em várias outras abordagens, precisa estabelecer alguns recortes para tentar entender as coisas. E assim foi feito aqui também. Então, se a gente lembrar um pouquinho, né, cientistas como Linus Pauling, eles também se valem de objetos analógicos para mobilizar conceitos abstratos em tarefas concretas. Quer ver só? Tá ele aqui mexendo no modelo molecular físico. Isso uma das fotos para a revista Times na época em que ele ganhou o prêmio Nobel pela descoberta da alfa-hélice. E aqui eu tenho duas dessas representações externas, né? Ele segurando o modelo físico, atrás um monte de conceitos e contas que parece ser bastante ali bagunçadas, bastante abstratas. E eu tenho do lado aí uma outra representação bidimensional do artigo original onde ele publicou essa ideia da alfa-hélice, que também está representada no modelo físico nas mãos dele. Bom, então a gente pode dizer, para começar essa conversa aqui, e isso que ele tem na mão, segurando esse modelo, é uma representação externa, é um objeto analógico das ideias que ele quer comunicar ou quer pensar. E eu tenho na cabeça dele, na cabeça da gente, uma representação interna. Quando a gente comunica conceitos químicos por meio dessas representações, a gente consegue comunicar uma pessoa com outra porque a gente usa essas representações externas. Mas cada um de nós vai ter uma representação interna dos conceitos e desses próprios objetos analógicos que a gente está usando para se comunicar. Aí você pode falar, poxa, Guilherme, mas isso não é só da ciência? Não, não é só da ciência. Isso é linguagem, né? Comunicação humana. E a gente já está bastante acostumado a usar vários tipos de abordagens para estudos da linguagem para justamente discutir ensino de ciências, processos de aprendizagem e até formular currículos, né? Recursos didáticos, tendo em vista essas questões de linguagem. Mas aqui eu estou bem interessado mesmo nesses objetos e nessas representações internas. Mas olha, para que seja viável, o objeto analógico ele precisa codificar informações de modo mais simples do que o objeto que é alvo da analogia. Então, se eu quero usar o modelo molecular, esse modelo molecular é uma analogia, são bolas, bastões, esferas, fitas, planos, chapinhas, etc.,
que os cientistas inventam para comunicar conceitos mais abstratos. Por exemplo, interações eletrostáticas, abordagens quânticas para sistemas de partículas. Então, que são coisas complicadas. Agora, eu não posso ter um objeto analógico que é mais complicado que aquilo que eu quero representar. Senão ele simplesmente não pega, não funciona, as pessoas não usam. E imagina só, hoje em dia a gente tem um monte de áreas de conhecimento que dizem que se colocam como abordagens moleculares para as coisas. Não seria possível a apropriação dos conceitos moleculares se eu não tivesse esses objetos analógicos. Você já pensou na bioquímica como é que ia ser? Né? Ia ser bem complicado, pessoas que não têm uma formação em física quântica, ou será que eu ia conseguir, com abordagem em física quântica, ficar descrevendo o que acontece no sistema biológico complexo assim facilmente? Se Michaelis e Menten dependessem de saber a estrutura molecular das enzimas, a gente estaria até hoje sem saber o que é catálise enzimática, certo? Então, essas analogias, esses objetos analógicos, eles não podem ser mais complicados ou mais difíceis de interpretar do ponto de vista cognitivo que os conceitos, os conceitos-alvo dessas analogias. Por exemplo, alguém está enxergando uma estrutura de DNA? Isso aqui é um resultado experimental de fotograma de raio-x. Eu não olho nada aqui. Eu vejo uma mancha. Mas quem interpreta esses dados é distâncias atômicas. Então, para o Guilherme químico e para a imensíssima maioria dos químicos e dos bioquímicos, ele não faz nada com isso aqui. Nada. Mas com isso aqui ele faz. Então aqui eu tenho um exemplo de dois objetos analógicos, são modelos moleculares que guardam informações e correspondências bem estabelecidas com o dado experimental, que é lá o fotograma de raio-x, e uma representação que me permite, eu até coloquei aqui duas representações, uma outra representação que me permite até falar em código genético. E aí entender como que a codificação, ocorre a codificação de informação biológica em termos moleculares. Só que aqui não dá para fazer isso. Então, a construção desses objetos analógicos, ela segue o padrão de serem coisas mais simples que o objeto original, que o dado original, certo? É analógico e os cientistas falam isso de forma indistinta. Ah, aqui eu estou vendo uma molécula. Você não está vendo uma molécula. Estou vendo uma representação de uma molécula. E muitas vezes os estudantes, já é bastante conhecido, eles vão achar que o DNA eu tenho espaço vazio aqui, eu tenho bolinha, porque é quando o objeto analógico engole o conceito, o alvo da analogia. Mas isso é um assunto ponto seminário. Aqui outro exemplo. Então, eu tenho dois sujeitos que ganharam o prêmio Nobel, usando os dados que foram interpretados por uma cientista que não ganhou o prêmio Nobel. Embora sem os dados dela ninguém tivesse feito nada aí na questão do DNA. Mas, enfim, eles estão usando aí um modelo, um objeto analógico para se comunicar, cada um com uma representação mental, que a gente não sabe direito qual que é, e usando uma representação externa, que é o objeto analógico, para se comunicar. Então, é possível conceber as representações empregadas na química como elementos de uma linguagem, que tem um alfabeto, um vocabulário com a gramática próprias, que são estabelecidos pelos cientistas. Para aprender essa língua, é preciso interagir com os objetos analógicos, criando representações internas. Então, se eu tenho lá um estudante, ele está interagindo com um objeto analógico desse, um modelo molecular concreto, ele tem uma representação interna, ele vai montando, construindo de forma dinâmica uma representação interna desse objeto, que é uma representação externa, e ele é análogo a uma molécula. Mas pode ser que para uma criança dessa idade, ele seja simplesmente um jogo bonito de bolinhas para mexer. O que não pode é eu chegar no curso de ensino superior e isso continua sendo um jogo bonito de bolinhas. Essas coisas precisam ter camadas de anotações conceituais num objeto analógico.
ou em última palavra, essa criança pode ser que para ela não seja objeto malóide. Ele não está mexendo numa molécula, ele está mexendo nas bolinhas. Ou molécula é um tipo diferente de Lego. No caso da química, a habilidade de rotação mental, que é a habilidade cognitiva, é muito importante na codificação e leitura de objetos analógicos tridimensionais, porque tem muitas informações sobre as moléculas que dependem de codificação de informações em 3 dimensões. E aí começa o nosso problema e o nosso interesse, depende das habilidades cognitivas das pessoas, entre elas uma habilidade muito importante, que é a habilidade de rotação mental. Vamos adentrar um pouquinho nisso aí. Então, afinal de contas, o que é isso, né? Bom, eu saio de uma ideia geral, vamos dizer assim, sobre estrutura cognitiva e sobre inteligência, que é muito antiga, na verdade, né? Essa é uma ideia, é uma teoria cognitiva que fala do fator geral de inteligência, chamado fator G, que já aparece em trabalhos do Spearman, de 1904. O Spearman é aqueles usos da estatística, do coeficiente de Spearman. Então, a gente teria três camadas aqui, vamos dizer assim, nessa estrutura. Um fator geral de inteligência, uma camada do meio, um estado do meio, e depois uma grande subdivisão de uma série de habilidades específicas associadas à composição desse sistema aqui. E esse tipo que aparece aí, que é a teoria de Cattell, Horn e Carroll, é alguma coisa que já veio evoluindo no século XX, que foi nos anos 90 que se formalizou, onde, especificamente para a questão do grupo ligado à visualização, né? O processamento visual seria perceber, analisar, sintetizar e pensar com padrões visuais, né? Bem como armazenar e recordar representações visuais, nesse subgrupo aqui. E aqui dentro desse subgrupo tem um grupo, né, de visualização, que é para compreender padrões visuais complexos e simular mentalmente suas transformações. E que tipo de transformações? Simular mentalmente, ou seja, você não está vendo, você está imaginando. Rotação, tamanho, se um objeto fica na frente do outro, e por assim vai. Então, notem que, embora também aqui haja uma divisão, quando você põe alguém para fazer uma tarefa, a pessoa entra com tudo que ela tem. E se você quiser, você pode tentar dissecar e entender essas coisas em separado. Mas a pessoa não é separada, então ela entra. Bom, então, do ponto de vista cognitivo, a inteligência é composta por diferentes fatores. A rotação mental está contida em um desses fatores. Qualquer atividade envolve, em algum grau, habilidades de todos os 3 estratos. E fatores afetivos e socioculturais interferem na forma como mobilizamos nosso potencial cognitivo. Ninguém vai se meter a fazer uma atividade difícil, custosa, que mobilize um monte dessas habilidades, se você não tiver com vontade de fazer isso, tiver algum tipo de motivação. Então, essas questões afetivas e socioculturais são fundamentais para uma pessoa mobilizar tudo que ela pode fazer sobre alguma coisa, dentro desse fator geral de inteligência. Então, não dá para separar também as pessoas do contexto. Eu consigo, para fazer determinado estudo, tentar olhar só a pessoa, mas eu tenho que estar ciente que o contexto está interferindo nisso, e isso não é novidade nenhuma para quem trabalha com gente, não é? Como é o caso dos estudos em ensino de ciências. Mas qual seria a relevância da rotação mental em si para a questão da química, né? Quando eu faço estudos é que eu ponho um foco, ponho um contorno aí nessa habilidade cognitiva. Então, para quê, né? Para que isso na química? E onde que aparecem coisas em que essa habilidade cognitiva se mostra importante? No desenvolvimento cognitivo em bebês, tem estudos que demonstram isso. Criatividade e rotação mental há uma relação. Desempenho no bordão STEM também. Desempenho em esportes também, certo? E não significa que se você tem facilidade numa dessas coisas, que você vai ter em todas. Então, essa habilidade cognitiva se manifesta de diferentes formas. Eu tenho alguma habilidade de rotação mental bem desenvolvida para algumas coisas, mas se você me colocar numa quadra, eu sou um desastre. Eu não tenho a menor ideia onde estão as pessoas dentro da quadra, para que lado a bola foi. Então, assim, um horror.
Então, é zero rotação mental para mim se eu estiver fazendo esportes. Mas, se eu estiver desenhando, se eu estiver projetando um móvel, se eu estiver construindo uma escultura, que são coisas que eu gosto de fazer, aí, nossa, fica muito fácil. Bem, e no caso da química? No caso da química, o pessoal tem relacionado essa rotação mental com várias coisas, né? Por exemplo, facilidade em resolver diferentes tipos de problema, não só problema de isomeria, problema de cálculo estequiométrico, problema matemático, de química, alguns problemas de lógica, identificação de reações, tem uma série de outros problemas químicos que, por alguma razão, andam junto com essas habilidades espaciais de computação. Demonstrando mais uma vez que quando alguém resolve uma coisa, resolve com um bloco. Então parece que quando você dá um problema para algumas pessoas resolverem, elas emprestam também parte dessa habilidade para resolver. Mesmo que o problema explicitamente não peça para você rotacionar nada. Também para interpretação de representações externas, estudo molecular, claro, né? Em estudos de estereoquímica, mecanismos de reações, etc. A competência representacional, que seria a nossa capacidade de correlacionar o significado de diferentes representações de conceito químico. Esse é um outro assunto de pesquisa muito interessante, mas não vamos falar aqui hoje, onde me interessa não a visualização, mas os significados em si. Enfim, tem uma série de coisas ligadas à química e ligadas a atividades humanas em geral, que envolvem e são influenciadas por essas habilidades de rotação mental. Mas como é que eu meço isso, né? Sim, é uma pergunta interessante. Então, muitas propostas já foram criadas, mas tem uma que é considerada assim, um marco fundamental. Primeira vez que alguém conseguiu fazer isso em psicologia experimental de um jeito que é reprodutível e de uma forma bastante simples, na verdade. Que é o trabalho de 1971 de dois pesquisadores, o Roger Shepard e a Jacqueline Metzler. Em 1971, eles publicaram esse artigo na revista Science, daqueles artigos pititicos, de acho que 2 páginas, uma coisa assim, né? Página 701 a 703, olha aí. E ele é considerado um marco, né? Tanto que se olhar, ele é muito citado até hoje. Não citado em produção, é citado em método mesmo. Né? Então ele tem, assim, mantém uma relevância na comunidade científica já faz um bom tempo, pelo menos nesses sistemas de medidas bibliométricas dos grandes publishers, né? Do hemisfério norte. Mas o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma coisa, um teste muito simples. Olha, eles apresentavam para as pessoas numa tela igual microfilme mesmo, tá, gente? Numa tela de microfilme, de leitora de microfilme, 2 imagens, né? Pares de imagens, tá vendo? A, B, C, pares de imagens. E você tem que me dizer o seguinte, no caso do A, se trata da mesma imagem, é o mesmo bloquinho, só que está rotacionado de um jeito diferente. Então, eles mostravam esse slide A para a pessoa, e a pessoa tinha que tomar uma decisão. É ou não é a mesma figura? Aqui eu já dei a colinha, né? Então, fez uma rotação de 90 graus só, e aí a pessoa puxava uma alavanca, hora que ela pro sim, ou puxava uma alavanca pro não. E aí eles mediam o tempo, era uma medida cronométrica, o tempo que a pessoa demorava para tomar essa decisão e se ela tinha acertado ou não. Então, nesse caso, a pessoa não tem como manipular nada. Ela precisa imaginar realmente, rotacionar esse objeto na cabeça, e são objetos abstratos, em 3D. Aliás, é uma história muito interessante. Esses objetos foram produzidos já em computador, em computação 3D, da época, por um sistema feito pela Packard Bell, em 68, pelo sujeito que é considerado um pioneiro em arte digital e arte digital tridimensional, o Mark Nolan. E ele fez essas imagens para essas pessoas fazerem esse estudo. Então, eles fizeram esses estudos. Então, tem casos então, que você tem rotação por um lado, rotação por outro, e nesse caso aqui são imagens espelhadas, então eles não são o mesmo objeto, eles são um espelho. E esses são os mais difíceis das pessoas detectarem. Eles observaram uma coisa interessante, né? Que a diferença angular também entre os dois, né, 90 graus, 180 graus, que é chamada de disparidade angular, ela o tempo que as pessoas demoram para resolver a tarefa, ele era proporcional à diferença na rotação, a disparidade angular.
Isso ficou conhecido como efeito de disparidade angular. E assim eles fizeram para figuras representadas de forma chapada e figuras representadas com um efeito dimensional mais intenso. Isso para a época foi uma coisa incrível, porque assim, é uma medida muito fácil de fazer, precisa de de cronômetros, o tempo que a pessoa demora para tomar uma decisão. E eles conseguiram observar isso aqui, e até calculando essa derivada aqui, surgiu uma coisa que se chama em velocidade de rotação mental, certo? Isso em 71. Ok. O que é interessante, do ponto de vista matemático, né? Eu posso chegar a fazer essas rotações matemáticas aplicando o teorema de Euler, ou seja, se eu movimentar, se eu der em 10 passos, ou 30 passos, ou 50 passos na minha cabeça, ou no papel, onde eu quiser, essas rotações, eu posso descrever a rotação que leva de uma posição a outra em uma única operação de rotação matemática. E, portanto, eu posso calcular a disparidade angular e associar a disparidade angular a uma rotação, a um movimento de rotação. Guardem essa informação, isso é importante para entender o que vem mais para frente. Porque com moléculas interativas, a gente faz justamente isso. Eu posso saber a distância rotacional entre uma molécula da outra, o que eu queria fazer lá no chuveiro, aplicando o teorema de Euler. Só que eu não sou matemático, só tipo, um matemático me ajudou, que ele me falou disso aí eu... né? Mas essa é um ponto importante nesse trabalho aqui. É isso que acontece na cabeça das pessoas? Ninguém sabe. Como avaliar a habilidade de rotação mental? Bom, se tem alguém que, então, lança o conceito, imediatamente, ainda mais nos anos 70, ainda mais nos Estados Unidos, já começa um finiquito para você. Então, vamos avaliar, fazer score. A gente ainda estava na ideia do score de QI nessa época, né? Quer dizer, ainda estamos, muita gente. Então, vamos ter um método para ter um score de rotação mental. Então, aí, em 78, esses dois pesquisadores, Vandenberg e Hughes, eles bolaram um método desses e padronizaram esse método, tal, verificaram com alfa de Kronberg, com todos esses parâmetros para ver a confiabilidade estatística do método. Um método que se tornou o método mais famoso, e até hoje ainda é muito mais empregado para se avaliar, aferir essa habilidade de rotação mental. Que consiste em você fazer o seguinte: eles repetem o que o Shepard e Messel fizeram, apresentam um objeto-alvo e te dá 4 objetos. Você tem que dizer, você já sabe de antemão, que 2 desses objetos são o mesmo objeto que o objeto-alvo, só que rotacionados. 2 não são. Será que vocês conseguem descobrir quais são, no primeiro caso e no segundo? Será que o primeiro? Será que o segundo é o mesmo objeto? E o terceiro, será que é? Vocês veem que não é tão fácil, a gente tem que se esforçar um pouquinho, né? Para rotação na minha cabeça. Então, se a gente olhar no caso do primeiro, o objeto, né? A gente tem que o primeiro modelo e o último modelo são esse mesmo objeto-alvo rotacionados de posições diferentes. E no segundo caso, são os do meio, que são o mesmo objeto rotacionados em posições diferentes. Então, você faz uma sequência desses testes e você mede o score e você tem uma ideia, naquele dia, minuto e situação que o sujeito fez o teste, como é que estava a cabeça dele para fazer esse tipo de teste, daí se afere a rotação mental, ou a habilidade de rotação mental das pessoas. Esse método foi bastante usado, mas também foi bastante criticado, principalmente por perceberem que muitas vezes as pessoas aplicavam o método e ignoravam uma série de outros fatores importantes. E também porque foi por conta de muitos estudos feitos com esse método que saiu aquela ideia de que pessoas do sexo feminino teriam uma habilidade de rotação mental menor. Quando, na verdade, se descobriu, por exemplo, que existem alguns desses itens que os homens, por alguma razão, têm mais facilidade de resolver. E tem outros desses itens que as mulheres, por alguma razão, têm mais facilidade de resolver. Então, se você compor um teste com itens que as mulheres têm mais facilidade de resolver, você vai chegar à conclusão que as mulheres têm uma habilidade de rotação mental melhor. Se você fizer o contrário, você vai chegar numa situação que as mulheres têm uma habilidade de rotação mental menor. Então, tem que ser usado com muito cuidado este tipo de teste, certo? De modo que a fase de deslumbramento já passou faz tempo e hoje em dia se usa de uma forma muito mais crítica. E saíram também várias outras propostas. Em 76, 2 anos antes, tem uma outra proposta que também é muito usada,
Isso aqui é mais usado para estudos gerais, envolvendo rotação mental, e esse aqui, em especial, para curso superior das chamadas áreas de exatas, entre aspas. Então, como é que funciona? Eu dou um exemplo. Olha, eu pego esse bloquinho aqui e eu faço uma rotação nele e ele fica assim, desse outro jeito aqui à direita. Se eu pegar esse outro bloquinho aqui e aplicar a mesma rotação do bloquinho modelo, como é que fica, né? Qual dessas alternativas representa o resultado da mesma rotação do bloquinho modelo nesse bloquinho aí? O caso é o D, certo? Houve uma rotação em 90 graus, no eixo Z, no caso. E assim, pá, parece fácil. Gente, são 20, esse teste são 20 bloquinhos. Chega no 15º, você já está com o nó na cabeça, tipo assim, é bem complicado. Então, aí tem variantes que você dá um tempo fixo e vê quantos a pessoa conseguiu fazer, quantos ela acertou, e tem outros que você dá um tempo livre e vê quantas a pessoa acertou e dá a diferença. O que sugere que muitas pessoas preferem aplicar o sem limite de tempo, para que as pessoas tenham tempo de pensar e responder. E, em outros casos, é mais interessante com o limite de tempo, vai depender do design experimental que você está fazendo. Ok. E esse teste, né, que é o teste feito por pesquisadores de Purdue, o Way em 76, e tem sido trabalhado depois e revisitado também, né, revisto, ele saiu justamente, isso é interessante, nessa revista de ensino de Química, The Chemical Educator. Então, por uma das pessoas que foi uma pessoa muito importante, já falecido na área de ensino de Química, que é o George Bodner, né? E o Roland Way, que é a pessoa do teste original. Então, frequentemente, eles usam químicos e coisa da química para fazer esses testes de rotação mental, por razões óbvias, né? Por conta da questão justamente dos números moleculares. Então, é muito ligado à questão de aprendizagem da química e o uso desses objetos analógicos, dessas representações externas, com os estudos de rotação mental. E daí, então, começou, a gente, no grupo, começou a formalizar uma hipótese melhor para a gente começar. Bom, vamos investigar o que com isso tudo, né? Então, a nossa hipótese, sim, que é meio óbvia, mas enfim, a gente precisa sair de algum lugar, né? Ao interagir com objetos analógicos, nós mobilizamos de modo mais amplo o nosso repertório cognitivo. Ou seja, a gente não usa só ficar imaginando as coisas na cabeça. Eu posso usar vários grupos que tinham lá ligados à inteligência geral, eu posso usar outras coisas para compor essa imagem mental. Experiências táteis, experiências de movimento. Todas essas coisas ajudam a compor uma imagem mental daquele objeto. Não só o que eu vejo, mas todas as minhas formas de interação com o mundo. É isso que quer dizer essa hipótese aí. E que, portanto, a gente volta naquela situação, uma criança, né, um estudante aí de ensino fundamental 2, talvez, acabou de dar ensino fundamental 2, ele teria uma representação interna, produzida a partir da representação externa, que é o objeto analógico, por meio de rotações físicas, usando a parte do cérebro que controla as rotações físicas, ele vai gerando, interagindo e fazendo também rotações mentais, e aí vai construindo uma representação interna deste modelo. Quanto mais ele interagir com o modelo, melhor fica essa representação interna. Então, a nossa hipótese anda também para a seguinte consideração, que a interação com objetos analógicos é um ciclo contínuo de explorações em que várias das habilidades cognitivas são envolvidas. Explorações, então, interatividade e explorações feitas de novo, de novo, de novo, de novo. Isso tem um certo respaldo também em algumas teorias de sobrecarga cognitiva e controle do ritmo e da forma com que a gente aprende por meio de interações com o mundo. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Bom, e aí eu estou mobilizando, então, do ponto de vista aí do sistema do cérebro mesmo, hardware, tanto o sistema visocular, né, onde você tá, o que você está olhando, o que você está vendo, e o que você está olhando, e também o sistema motor, para coordenar essas coisas. E o que é muito interessante
é que tem uns estudos em que eles colocaram aquela touquinha na cabeça das pessoas que mede fluxo de sangue na região do córtex, né, que é a parte mais externa do cérebro, onde se associam muitas dessas habilidades cognitivas superiores, vamos dizer assim. E você põe a pessoa para resolver um problema de rotação mental, a pessoa não pode usar a mão, está fazendo aquele problema de ficar imaginando os bloquinhos. No entanto, você vê que estão ativas naquele momento no córtex, não só a parte do córtex visual, mas a parte do córtex motor. Significa que as experiências que a gente tem com objetos físicos também estão agindo em cooperação com o que a gente recebe de informação do córtex visual. Interessante, né? Eu achei super interessante. E aí, nossa hipótese vai andando, então, eu diria que ao optar por representações externas interativas no ensino de química, nós incluímos estudantes com um perfil de habilidades cognitivas mais amplo. Eu passei a vida estudando química com slide, imagem chapada, no livro ou na lousa. Nunca foi um problema para mim, mas eu sempre via colegas ao meu redor com extrema dificuldade de imaginar aquilo. Às vezes, o professor colocava um modelo piquititico lá na frente, ficava mexendo, apontando aqui, apontando ali, mas não ajuda. Então, essa hipótese é uma hipótese, na verdade, com uma implicação no ensino de química, que, traduzindo, é o seguinte: olha, você quer ensinar química direito às pessoas? Por favor, né? Põe uma coisa que as pessoas possam interagir. Se a informação tridimensional é importante, põe um objeto para as pessoas usarem as mãos. Não deu, põe um computador. Não deu, pelo menos usa uma apresentação onde tenha uma molécula interativa, você vai girando essa molécula e vai mostrando para as pessoas. Facilitará enormemente a aprendizagem, a codificação e a decodificação das informações ali. É isso, traduzindo em termos bem claros, é isso aí, certo? Bem, então, por meio da interação, é possível diminuir a carga cognitiva associada aos processos de manipulação, leitura e decodificação dos objetos analógicos tridimensionais. Vulgo modelo molecular. O primeiro estudo que nós fizemos, aí, nessa história, foi assim: como a interatividade auxilia na resolução de problemas envolvendo rotação mental, que foi um estudo que a gente levou para o Congresso do ESER em 2019. E nesse estudo nós tivemos 62 pessoas participando. Por que esse número assim? Olha, imagina a quantidade de coisas que interferem nisso, né? Se eu tiver meia dúzia de pessoas para esse tipo de pesquisa, eu não faço muita coisa. Porque tem tanta coisa perturbando meus dados que eu não tenho massa estatística para saber o que é o quê. Então, quanto mais, melhor. E quanto mais variado, melhor também. Para esse tipo de estudo que eu quero aqui. Então, olha só, são 62 voluntários. Tinha gente de graduação, pós-graduação, docentes e também estudantes de cursinho popular. Usando um computador numa sala comum, a gente não enfia uma pessoa em tubo de ressonância, computador, uma sala comum, condições normais que a gente encontra, né, por aí, né, para ensinar, para estudar. E tinha uma sequência de coisas para coletar a informação das pessoas, que durava cerca de 45 minutos, 5 minutos passando instruções, coletando dados sobre o perfil dessas pessoas, que durava o tempo que durasse, aplicando o teste de Purdue de rotação mental, né? E também depois fazendo os testes com moléculas interativas, que é o que a gente quer. Ou seja, a gente quer saber, olha, quem são vocês minimamente? Vamos pegar como referência uma avaliação de rotação mental, certo? Habilidade de rotação mental, e vamos fazer agora o teste do que interessa para a gente, que são as moléculas, né? Afinal de contas, somos químicos. Bom, e como é que era o teste? Era isso aqui mais ou menos, né? Tinha aqui o teste que a gente bolou no computador, que eu vou falar daqui a pouquinho, onde tem as representações externas. Com o mouse você faz rotação física com as coisas que estão acontecendo aqui na tela. Você olha o que está acontecendo, né? Interage. Daí manda um comando para o teu braço mexer aqui, em função do que você está fazendo. E dentro da tua cabeça tem uma representação mental trabalhando ali. E onde você também faz algumas rotações mentais, junto com a rotação física. Então é isso aí, é assim que a gente pensou esse nosso sistema. E então os testes, né? As informações, desculpe, que nós coletamos. No perfil nível educacional, sexo, biológico e a idade. Fizemos também um teste de cores de Shihara dessa vez, que depois a gente descobriu que não agregou nada, pelas diferenças, na verdade.
Fizemos também um teste simples que mostrava uma representação bidimensional estática de estrutura molecular e 4 opções para a pessoa ver se ela conseguia trafegar entre os 2 tipos de representação. Que também não mudou em nada, porque as pessoas, por comparação de cor, elas resolviam o problema, não precisava interpretação química, só morfológica. E o teste de rotação mental, Case de Purdue, para rotação mental, que é feito em papel. Foi feito em papel nessa época. O que faz diferença de papel fazer na Terra. Ok. E como é que eram os modelos que a gente usou? A gente usou primeiro um modelo simples. Pensamos, bom, eu não vou colocar direto o modelo que eu quero ver. Vou colocar um modelo mais simples, só para a pessoa acostumar com o mouse, com a interface, isso é importante. Depois, para a pessoa praticar. Um modelo colorido, que é esse modelo aqui, que é a toxina do sapo, a neurotoxina do sapo, que é uma molécula bem complicada, bem embolada, apresentado em forma colorida, ou seja, com as dicas visuais aqui, né, dos átomos, e em cinza, sem dica visual. Dica visual semântica, né? E como é que é o teste? O teste é assim, do lado esquerdo da tela tem um modelo alvo, que é o modelo estático, você não mexe. Do outro lado tem um modelo de trabalho, que é o modelo interativo. E ele sai, de saída para todas as pessoas, ele é todo embolado assim, ó. E aí você precisava mexer aqui, mexe, roda, até que você acha que o modelo B está igual ao modelo A. E daí? Mede o quê? Né? Esse foi o primeiro progresso que a gente fez. Imagina se eu vou fazer isso, gente, com uma escala, que eu capturo a tela da pessoa, para cada um segundo, e classifico os dois assim, né, a relação entre o modelo estático e o outro, entre igual, igualzinho, igualzão, diferentão, diferentinho, diferentão. E depois eu fico louco. Fico louco, e o Rodrigo estaria até hoje lá no IC fazendo isso. Não dá, precisava de um jeito quantitativo de fazer isso, que registrasse o que está acontecendo, né? Então, como é que a gente registra isso, né? Que tipo de dado que você faz em função do tempo? A gente mediu a distância rotacional usando o teorema de Euler e transformando as coordenadas em um sistema de quaternions. Eu não vou explicar agora quem quiser saber, eu posso perguntar. Então, à medida que eu vou fazer uma interação, né, com o mouse, a molécula vai girando e aí eu vou calculando a diferença que eu tenho, distância rotacional ou a disparidade angular, lembra lá do Shepard e Messler, não é? A disparidade angular, a diferença rotacional é a disparidade angular, não é? Entre esses dois modelos. E à medida que a tarefa vai andando, a pessoa vai chegando na resposta, no final da tarefa, eu vou diminuindo essa disparidade angular por meio de sucessivas interações. E o resultado que eu tenho é isso aqui, ó. É um gráfico, portanto, um registro quantitativo, que mede a evolução da disparidade angular em função do tempo. E aí a gente descobriu um negócio muito legal, que para todas as pessoas podia variar um pouquinho a duração, mas eu tinha 2 fases distintas. Uma fase de busca, em que a pessoa ficava rodando pra caramba esse modelinho de trabalho, e de repente ela sacava qual que era a rotação que ela tinha que fazer para deixar os dois muito próximos do ponto de vista rotacional, e passava por uma fase onde ela interage de um jeito muito diferente, que é uma fase de ajuste fino, que está aqui mostrado. Então a gente conseguiu, com isso, 62 gráficos vezes 3 modelos com diferentes perfis de resolução das pessoas, né? E aí tínhamos algum material para conseguir caracterizar o processo de resolução do problema e com dados quantitativos que nos dessem uma luz um pouquinho maior sobre o que estava acontecendo ali enquanto a pessoa estava interagindo com as moléculas. Bom, vamos ver isso funcionando, né? Só para vocês terem uma ideia, então, desse registro, o que sai? Eu tenho aqui, se eu for feliz na meu compartilhamento aqui, eu consegui mudar a tela aqui que eu mostro para vocês. Deu certo, gente? Fui feliz? Acho que sim, né? Alguém consegue me dizer aí no áudio se eu fui Deu feliz? certo, Porque eu não professor. vejo vocês. Eu não Que sei se bom, fico feliz. Espero que todo mundo... ele está dizendo aqui, ó, you are screen sharing. Vamos lá, então... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Tá bom. Aí, então vamos lá. Eu vou colocar, por exemplo, um indivíduo
o indivíduo número 1, vai. E esse é o gráfico do indivíduo número 1, de a resolução. E a gente, como a gente sabe a coordenada quaterniônica, a gente consegue reproduzir o que essa pessoa fez, certo? Não é uma gravação, uma reprodução. Então, olha só, enquanto a pessoa vai resolvendo o problema, ela vai girando a molécula, tá vendo? Vai variando a distância rotacional. Então ela vai, ela colocou num canto, ela colocou no outro. De repente ela dá uma paradinha, olha, até ela, aí roda de novo, e não era, perdeu tudo. De repente essa pessoa, aqui por volta de 27 segundos, ela sacou, tanto que ela dá ela varia de novo, mas é só para dar uma última ajustada, e aí depois ela se dá por satisfeita e chega no problema. Se eu pegar uma outra pessoa, sei lá, pessoa 5, olha só como tem um perfil diferente, essa pessoa resolve muito rápido, né? Então ela observa que o movimento são movimentos mais bruscos, parar um pouquinho só e pumba, resolveu o problema. Ele fala, mas é porque é o colorido. E se fosse o modelo, se fosse o modelo cinza, ela é rápida também, mas não tão rápida. A curva vermelha, gente, é o passo, é a somatória dessas rotações, o quanto que ela andou. A gente observa também que não tem um ritmo diferente, né? As duas fases têm um ritmo bem diferente. Quando ela entra na fase de ajuste fino, o ritmo de interação muda, certo? Ela passa mais tempo olhando e comparando as coisas para ter certeza que o troço está certo. E assim, então, tem diferentes perfis, a gente se debruçou a tentar entender né, o que a gente consegue tirar daqui, como é que a gente, o que a gente pode fazer. Então, eu vou voltar lá para a apresentação. Não, ainda nessa aqui. Então, vamos ver funcionando com o indivíduo número 15 e o indivíduo número 27, né? Deixa eu voltar lá. Ó, ou eu que me perdi aqui. Peraí. Deixa eu começar do zero a compartilhamento. Ó, dois. Aqui. Vocês estão vendo aí o modelo, Parou de né? Agora. compartilhar, oh, Guilherme, parou de compartilhar. Ah, tá. E agora? Voltou? Tá de novo o modelo? Agora voltou. Tá Desculpa que eu bom, tô, desculpa, gente. a minha câmera está desligada porque quando projeta, quando alguém compartilha Certo. a tela, fica instável aqui, tá bom? Mas eu tô aqui atrás, qualquer coisa. Então, vamos ver o caso do modelo colorido para o indivíduo 15, tá? Dessa tomada de dados. Olha só, o perfil é bem diferente. Essa pessoa, ela para, ela olha, ela mexe, ela para, ela olha, ela mexe, ela para, ela olha, ela mexe. E ela demora 120 segundos para fazer isso. Então, é um jeito de resolver bem distinto. Então, olha como é interessante, que a gente meio que tem uma assinatura do jeito que as pessoas mexem com esses modelos tridimensionais. Aí mexeu mais um pouquinho, aí compara, mexe, dá uma paradinha, compara, dá uma paradinha, compara. Aí ela chegou no lugar que ela já sacou que ela está muito próximo. Então, nota que nesse momento, é, essa pessoa, ela entra numa fase de ajuste fino. Tanto que mesmo quando ela varia de novo a rotação aqui, né, a disparidade angular, ela rapidamente retorna ao ponto. Ou seja, o modelo mental sabe onde você está e sabe onde você tem que voltar. E sabe usar o braço para fazer isso. E aí fica um tempão. Uma pessoa extremamente perfeccionista, tá vendo? A diferença é mínima entre uma e outra.
0,2, gente, em termos de disparidade angular, imunidade quaterniônica é muito parecido, como vocês podem ver. Mas essa pessoa, ela quer chegar lá nas coisas muito, muito, muito parecidas. E realmente ela chega, assim, o nível de detalhismo dessa pessoa, assim, é extremo. E ela quer, assim, é praticamente igual. É muito difícil você chegar nesse... Mas ela é super perfeccionista e ela daí fazendo várias comparações. Mas eu pergunto para vocês, puxa, onde será que essa pessoa está olhando? O que que ela está pensando? Né? A gente passou 3 anos olhando esses dados, virando essas moléculas, mais ou menos, e com essas indagações. Vamos ver uma outra pessoa, pessoa 27 agora. Veja, a pessoa 27, ela é muito rápida, ó, 16 segundos. Mas ela não está ligando muito se está igualzinho, igualzinho. Ah, tá bom aqui, que tá bom. Acabei. Certo? Então, uma pessoa mais devagar, extremamente detalhista. E o número 27, uma pessoa que faz rápido e se preocupa mais com o resultado. Preocupa menos com o resultado. Está mais preocupada em chegar numa coisa mais aproximada. Uma pessoa está mais preocupada com precisão, a outra está mais preocupada com exatidão e eficiência da tarefa. Suponha-se. Muito bem. Vamos voltar agora na apresentação. Está. Sou eu. Sim. Desculpem essa piscação toda que eu tenho que voltar. Eu demoro um pouquinho para conseguir voltar. Acho que agora, pronto, agora voltou. Então, nós vimos o 15 e o 25 funcionando, né? E aí, a gente pegou os dados dessas pessoas, pegamos o que? Idade, sexo, nível educacional, os dados de score do teste de rotação mental, dos hologramas, nós pegamos o tempo total, a taxa de interação média e a precisão final com que a pessoa resolveu. E fizemos uma análise de agrupamento hierárquico, ou seja, tomo todas essas variáveis, cada pessoa é um ponto no sistema de dados, eu calculo distâncias entre esses pontos e agrupo em função de distâncias, isso é o agrupamento hierárquico, posso explicar depois como é que faz. A gente usou esse software maravilhoso que eu recomendo para todos, que chama-se Orange, e o Octave para fazer algumas contas aí com esses dados para ser calculados pelo Orange. E o resultado que a gente teve foi 2 clusters fundamentais. O cluster 1, que é esse bloco aqui, e o cluster 2. O cluster 1 com 32 indivíduos e o cluster 2 com 30 indivíduos. Então, quando eu comparo o perfil desses clusters, né? Ou seja, quando eu agrupo essas pessoas por todos os parâmetros de uma vez e comparo, eu vejo que os 2 clusters são muito parecidos, sendo que o cluster 2 tem um pouco mais de mulheres do que de homens, e um pouco mais de mulheres do que de homens. Quando eu olho o nível educacional, eu vejo que o cluster 2 é praticamente estudante de graduação. E o cluster 1 já é bastante variável, certo? Tem pessoas mais velhas, que com os professores, tem todos os estudantes praticamente universitários estão aqui. E também ele é mais variado da idade, né? Em relação ao cluster 2. Então, o cluster 2 é o mais homogêneo, gente da graduação e um pouco mais de homens do que de mulheres. O cluster 1 tem um pouco mais de mulheres do que de homens, é muito mais variado em idade, informação e também, então, é mais diverso em relação a isso, certo? Bom, e daí? Aquele indivíduo 15 que a gente viu é essa pessoa aqui. Cada pelinha aqui é uma pessoa na análise de clusters. E esse indivíduo 15, então, é uma moça do curso pré-universitário nessa faixa etária. E o indivíduo 27 é também uma moça que é da graduação e também nessa mesma faixa etária, tá certo? Então, essas são as pessoas que estão ali nesses 2 grupos, nos clusters. E aí, quando eu comparo... Então, os clusters são muito diferentes. Vamos olhar. No que eles são realmente diferentes, né? Eles são diferentes
no score do teste de rotação mental. O cluster 1 tem um score 9 e o cluster 2, 15. E apesar do desvio padrão, essas diferenças são significativas. É muito significativo, gente. 6 unidades de score nesse teste. Essas pessoas têm muito mais facilidade do que essa para fazer rotação mental. Mas também eles são mais rápidos. O pessoal que tem um teste de rotação mental maior, um score maior, eles são mais rápidos. No modelo corrido, eles, né, na verdade, eles 39 segundos contra 70 segundos, 103 contra 47. Então, aqui no modelo cinza, que não tem dicas, né, de cor, demora muito mais. E quando eu olho quando eu olho na taxa de interação, igualzinho. Quando eu olho na precisão, na média, igualzinho. Então, o que é diferente mesmo na rotação mental? Que diferença que fez no score? O tempo. Um tempo. De 40 para 70 segundos no colorido e no cinza de 47 para 100 segundos. Essa é a diferença que faz, no caso de um modelo interativo, nesse caso. O resto, as pessoas interagem com uma mesma taxa e também chegam no mesmo lugar. Bom, observem também que o coeficiente de Pearson, que é a correlação, é horrível. Isso é a correlação do score de rotação mental. Ele é horrível, ele é um pouquinho melhor, razoável, assim, para esse tipo de medida. Aqui no caso da modelo cinza, mas, ou seja, é um preditor fraco quando eu falo interação. Que é bom, vocês vão ver. E aqueles indivíduos estão aqui, ó. Então, essa pessoa tem um score de 6, a outra tem um score de 18, é um dos mais altos, certo? Essa pessoa aqui, tá, o lugar deles são mais diferentes. 18 segundos no modelo cinza, essa demorou 30 segundos. 16 segundos no colorido, essa 116, porque era perfeccionista, certo? Então, tanto que ela chegou em 83 de precisão, contra só 20 de precisão, não é? E, no caso, nos dois modelos, ela é mais precisa. Bom, então ele está surgem algumas conclusões importantes. Primeiro, que a resolução de problemas envolvendo modelos interativos 3D possui duas etapas com padrões de interação distintos, que pessoas com pontuações mais baixas no teste de rotação mental gastam mais tempo para resolver o problema, mas interagem na mesma proporção, têm a mesma precisão, e essa diferença de tempo, vamos combinar, 60 para 100 segundos numa aula, é completamente irrelevante. Não é? E não observamos diferenças importantes em relação ao sexo ideológico. Bom, e principalmente que o score de habilidades cognitivas de rotação mental não são, né, os fatores dominantes quando usamos modelos interativos. E isso é uma boa notícia, ou seja, se eu usar na sala de aula o modelo interativo, não vai ser um problema manipular. Se eu não usar, vai ser um problema, porque aí eu vou estar pegando pessoas forçadas a usar uma habilidade sem poder usar outras habilidades, que no caso é a habilidade motora, de você manipular o objeto. Estou tirando essas pessoas, piorando a aprendizagem dessas pessoas, porque eu não estou usando o modelo interativo. No computador, ou melhor ainda, físico. Essa é a principal conclusão desse estudo aí. Mas como que elas estão interagindo? Eu sei que elas estão interagindo na mesma taxa, mas o que elas estão fazendo, né? Esse foi um estudo que foi aprovado nesse journal, que é o Journal of Visualized Experience, é um journal muito interessante, convém vocês conhecerem. E ou, em outras palavras, já que não é possível limites, né? Será que podemos melhorar? Ainda bem que não é, né? Será que podemos melhor caracterizar nossas especulações sobre as representações mentais de moléculas a partir de medidas psicométricas, ou seja, essas medidas aí? Finalmente, o que a gente faz? A gente pede para o aluno desenhar, pede para o aluno explicar, e aí a gente testa considerações sobre como que deve ser o modelo mental desse estudante. Ponto. Mas e se eu pudesse ter uma medida um pouco mais, uma medida diferente em relação ao que ele está vendo, o que está entrando de informação para ele montar um modelo na cabeça dele? Então, é o que a gente se propôs a fazer a partir das coisas que a gente já tinha, né? E aí a gente voltou na literatura e em 76,
para os estudos de eye tracking, ou seja, eu quero saber onde é que a pessoa está olhando na tela, enquanto ela resolve uma atividade de computação mental. E os caras de 76, dois pesquisadores, o Marcel Just e a Patricia Carpenter, eles fizeram um estudo muito doido. Eles fizeram o teste do Shepard-Maxwell, que é lá de mostrar os modelinhos, só que eles tinham um aparelho, gente, um negócio pré-histórico, era uma câmera de vídeo e conseguia pegar a imagem que se formava espelhada na córnea das pessoas enquanto elas estavam resolvendo e calibravam usando um sistema de VHS onde a pessoa estava olhando na tela. Imagina um trampo fazer um negócio desse. Mas foi o que eles fizeram. E com isso, eles começaram a ver onde é que as pessoas olhavam, né? E repararam, olha, o pessoal primeiro olha aqui na posição 1, depois na 2, depois compara no modelo na 3, depois na 4, depois volta para cá e compara e fica fazendo isso. E começando a ver como é que a pessoa estava olhando os dois modelos e o que elas estavam comparando. Estavam comparando a dobra, estavam comparando a parte reta, estava contando o quadradinho. Isso com imagem de VHS, imagina o trabalho. E também fizeram uma medida cronométrica, que era o tempo que as pessoas passavam em cada uma dessas setinhas aqui. Quanto tempo demorava? Esse tempo desse tipo de medida chama-se medida sacádica. É o tempo que você demora de um ponto de fixação do olhar, passa para o outro. E tem um monte de coisa interessante sobre isso, um monte de literatura interessante sobre isso. Por exemplo, quando você está zanzando com o seu olho, você normalmente não faz menos atividade de rotação mental. Você está ocupado comparando as coisas, tá? Só um tipo de informação anedótica, aqui, anedótica sobre dados de fixação e dados sacádicos. Então, tem muita coisa interessante sobre isso. E o que eles fizeram, né? Eles separaram os tipos de movimento sacádico, de tempo de olhar uma coisa e decidir se era igual ou diferente, e chegaram num modelo que teria 3 etapas. Você faz uma busca, fica zanzando e procurando partes comuns, aí você demora mais tempo, aí você faz uma transformação e comparação, e depois você confirma se os dois são iguais ou não. Isso foi um super marco, assim, essa ideia, essa proposta dessas pessoas de 76, tá? Quando eu tinha 2 anos de idade, ela ainda tem inspirado assim, toda uma geração de outros estudos que propondo essas etapas de resolução desse tipo de problema, né? Então, eles também observaram um efeito de disparidade angular nesse estudo, né? Só que aí separando para cada um desses eventos, etapa que eu estou buscando as coisas lá, etapa que eu estou pensando, etapa que eu estou tomando, fazendo alguma coisa. Bom, mas daí já uma pergunta, mas tá, tudo bem, isso aí é a rotação mental e o cara tá olhando. E para estudar a rotação física? Aí a gente pula, né? Aí volta para essa situação aqui, tá? A rotação física, como é que é, né? Eu estou olhando na tela, tem um sistema que eu posso manipular o objeto, como é que eu estou fazendo. E a rotação física, como é que fica? Aí a gente achou foi atrás e descobriu que lá no meados de 2010, 2014, 2012, muita gente começou a se debruçar sobre esse assunto. Só que eles não usavam eye tracking. Mas eles ficavam vendo o que a pessoa estava fazendo na tela, ou no computador, girando, ou mexendo no joystick, ou um sistema cinético que vê como é que uma bolinha, parece uma bolinha de tênis para a pessoa manipular o objeto 3D na mão e manipular na tela. E faziam várias medidas que geraram resultados parecidos com os nossos resultados do nosso resolograma, certo? Um trabalho famoso e conduzido por essa pesquisadora, Mary Haggart, que é uma referência na área. Então, eles observaram o quê? Né, que é uma sobreposição entre rotação física e mental na cabeça, que rotações mentais envolvem processos motores, assim como as rotações físicas, que objetos interativos auxiliam na resolução de problemas, confirmando o que a gente também chegou depois no caso específico de moléculas, né, e que há uma razão desses estudos entre a velocidade de resolução e a precisão, coisa que também apareceu nos nossos resultados. Bom, mas ainda fica a pergunta, né? E o processo, né? O que a pessoa está tudo bem? Eu detalhei mais, tem um registro, como é que fica o processo de resolução? Então, nesse trabalho, por exemplo, da Adams e da Stowe Haggart, eles fizeram e chegaram num gráfico muito parecido com o da gente naquela época, né? Aqui, isso é a disparidade angular, que eles chamaram de erro entre as duas, não sei por quê.
né? Eles observaram que se eu treinasse as pessoas, fizerem várias atividades, haveria uma melhora tanto na rotação física quanto mental. E eles também confirmaram que isso aqui parecia seguir o mesmo modelo do Justin Carter, lá de 76, para a interação, né? E a gente ficou animado, porque, poxa, a gente também achou uma coisa parecida, tem um respaldo, né? Só que ainda assim, onde é que a pessoa está olhando, né? Como integrar esses dados com dados de eye tracking? Então, aqui está mostrando explicitamente, caso vocês não lembrem, esse é o nosso holograma, e aqui está o gráfico que eles conseguiram, e aqui o que a gente conseguiu de um outro jeito, na verdade muito mais simples, usando um plugin que é o JMol, que é super disponível, então, obter esses dados de um jeito muito mais fácil, né? Mas, tipo, 8 anos depois. Bom, a gente daí se apoia no seguinte fato, que o movimento dos olhos, né, que eu consigo ver com o eye tracking na tela, ele é controlado por processos cognitivos internos que integram o sistema sensório-motor, a natureza dos objetos observados e o contexto. Então, depende do objeto, da tarefa, do que se passa pela cabeça e o contexto que você está observando as coisas. Bom, e, portanto, dá para a gente considerar que os dados de atenção visual é onde é que eu estou olhando na tela, tá? Isso é chamado de attention points. De um modelo molecular externo, ou seja, a representação que está lá na tela, né, pode fornecer uma boa medida do que acontece dentro da cabeça. Mas como? Né? Então, pelo eye tracking, como? Certo? Então, a pergunta que a gente tem, bom, mas como é que eu vou, a partir dos dados que a pessoa está olhando numa tela chapada 2D, ter uma ideia da formação de uma coisa em 3D? Porque o problema é o seguinte, se eu rodar a molécula um pouquinho para cá, aquela região que eu estou olhando não é mais uma molécula, é um vácuo, um buraco preto lá na tela. Daí eu perco a informação. Então, como é que eu vou mapear em 3D um eye tracking para ter uma ideia do que está entrando na cabeça da pessoa em termos de modelo? E como é que a gente fez? A gente fez o seguinte, gente, é isso que achei bonito. Ora, nós estamos mexendo com objetos quaisquer, nós estamos mexendo com moléculas, usando um software de mostrar moléculas, que é o JMol. Portanto, eu sei o átomo que a pessoa está olhando. E se eu sei o átomo que ela está olhando em um determinado momento, ou a projeção bidimensional do átomo no momento, cada vez que ela olhar para aquele átomo, ou para a projeção bidimensional, eu posso contar quantas vezes aquele átomo está sendo observado. E posso fazer isso numa janela móvel de 5 milissegundos. Nossa, 5 milissegundos não é nada, é um monte. Esses movimentos dos olhos, eles são muito, muito rápidos. Então, com o aparelho de eye tracking, que dá para a gente monitorar isso aí, fazendo essa média móvel de onde a pessoa está olhando, no átomo que ela está olhando, ou seja, o sentido conceitual, no átomo que ela está olhando, eu consigo saber e fazer um mapa de hits, né? de mapa de pontos de observação, né? Quando a pessoa está olhando na tela. E aí, a gente faz uma... Como ninguém olha, você está olhando na tela, você não olha o átomo, você olha a tela inteira, certo? Então, a gente aplicou um algoritmo de atenuação gaussiana. O átomo que você olha vale 1. E aí cai até 0 em todas as regiões da tela. Então, todos os átomos contam. Só que eles contam com valores muito pequenininhos, se eles estão lá muito longe do centro de atenção. Então, esse oxigênio aqui, ó, isso aqui conta com quase nada. Já esse aqui conta com 1. E aí, se a gente faz essa média móvel dos hits em 2D mapeados para 3D por meio dos átomos, a gente chega em coisas desse tipo. Ou seja, num determinado tempo da média móvel, o que a pessoa está olhando é isso aqui. Essa outra parte da molécula está sendo ignorada, praticamente. Essa é a parte de interesse. Se que você ignora, o teu cérebro não computa na memória de curta duração. Portanto, regiões mais olhadas compõem mais para o modelo mental que você está formando durante o processo de interação. E foi isso que a gente fez. Então, aqui, por exemplo, se eu olhar, isso aqui é a molécula estática e essa aqui é a molécula de trabalho. E se a gente vai olhando a evolução em função do tempo das regiões que são mais observadas, a gente observa que, à medida que a pessoa vai passeando o olho nas duas para resolver o problema, a gente consegue visualizar isso como um gráfico que vai ascendendo as regiões da molécula. E no final, a gente pode até ter um gráfico cumulativo disso. E aqui a gente percebe que tem regiões desse modelo molecular que não são consideradas pela cabeça da pessoa para resolver o problema. Portanto, é muito pouco provável que o modelo mental que ela formou dessa estrutura molecular contenha esses átomos. Certo? E a gente tem um vídeo disso aí, a gente consegue fazer isso, e vamos dar uma olhadinha nesse vídeo.
O vídeo está aparecendo, gente? Alguém fala em áudio, por favor, que eu não vou ver, eu não consigo ver chat, não consigo ver Assim. nada. Beleza, então vamos ver. Está, Guilherme. Não consegui acionar meu microfone, mas está tudo certo. Olha lá, ó. Aqui é o processo. Enquanto a pessoa está manipulando, a gente tampou a molécula modelo, tá? Mas dá para ver que, à medida que ela vai manipulando o objeto de trabalho, olha lá, ele vai. Eu estou olhando para a tela de lá, né? Estou aqui por gato no peixe. A gente vai ver que partes que a pessoa está observando da molécula enquanto ela resolve a tarefa. Em 3D. Quem trabalha com eye tracking vai entender o valor disso que eu estou falando. Porque eu não preciso definir zonas específicas em 2D. Eu sei o átomo. Então, olha que interessante. À medida que a pessoa vai resolvendo o problema, eu vou tendo diferentes partes acendendo. E eu posso fazer isso, eu não fiz aqui para não ficar muito confuso, também sabendo com a molécula modelo, não só com a molécula de trabalho. Aqui já está entrando naquela parte de comparação. Vejam que eu rotaciono muito pouco e eu começo a passear pelas algumas regiões da molécula para comparar se eu cheguei ou não numa posição melhor. Olha lá, a pessoa tem sido uma metila, tá vendo? Uma hidroxila ali como referência. Até resolver a tarefa. Então, com isso a gente consegue. Detalhe, aqui eu também estou coletando aqueles dados de disparidade angular, né? Só que agora eu tenho o sistema sensório-motor, do que a pessoa está mexendo, e o que está entrando na cabeça gera o feedback, gera uma ação, gera o feedback, gera uma ação. Na medida em que ela interage para resolver o problema, que é deixe A igual a B. Pô, legal, né? Quer dizer, eu acho tudo isso. Aí, como é que sai, né, os gráficos? Aqui esse gráfico é o gráfico do espalho angular, né, versus o tempo, que a gente já conhece, para duas pessoas, né? Uma pessoa que é inexperiente, é uma estudante voluntária de pedagogia, e eu tenho uma pessoa experiente para resolver, que é o Rodrigo, que é o aluno de pós-graduação, que também até já deve ter uma super imagem mental desse modelo, né? Mas observe como essas características mudam. As fitinhas vermelhas é a pessoa olhando para o modelo interativo. As fitinhas azuis é a pessoa olhando para o modelo estático de referência. Olha como muda completamente à medida que eu vou resolvendo o problema. E aqui tem uma outra forma de olhar esses dados, é a parte que ela está olhando para um e para outro, para referência, do interativo e para referência. Veja como essa pessoa olha muito, muito, muito o modelo interativo. Aí olha para a referência, mexe, 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 olha para o interativo. Olha para a referência, mexe, 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 olha para a referência. Corresponde a esses períodos que ela está comparando os dois. Certo? Que ela está comparando os dois. Bom, que outro dado interessante também? O eye tracking me dá o diâmetro pupilar. Mas o que esse quer o diâmetro pupilar? O diâmetro pupilar tem a ver com esforço cognitivo, que quando você tem uma coisa mais difícil na tela, você abre mais a pupila para ficar de olho naquilo e buscar mais informação. Então, olha que interessante, que quando a pessoa está na fase de busca, ela nem está prestando tanta atenção. É quando entra na fase de comparação de ajuste fino que o diâmetro pupilar tem até um pico aqui, que é o pico máximo de atenção, de dificuldade cognitiva que essa pessoa está enfrentando. Quando eu olho lá o Rodrigo, que é macaco velho, né, aqui no projeto, veja que praticamente não tem muita variação, ele não presta tanta, presta até menos atenção. Possivelmente porque ele deve ter na cabeça dele, assim como nós todos que já vimos essa molécula muitas vezes no grupo, já tem ela na cabeça, assim. Então, você pega para manipular, sai meio que automático. Bem, então, onde nós chegamos até aqui, né? Então, que nós usamos medidas de rastreamento ocular para implicações para pesquisa, que eu acho que é importante, né? Nós usamos medidas de rastreamento ocular para obter uma imagem que, acreditamos, se aproximam das representações internas dos modelos moleculares. Esse é o ponto. Que a parte da molécula que ignoramos não é codificada pelo cérebro. Logo, o mapa de Hitz em 3D indica o que de fato foi codificado pelo cérebro para resolver a tarefa proposta. Essa abordagem fornece informações mais precisas do que métodos baseados na análise de representações externas, como desenhos de moléculas por estudantes, sendo um complemento importante para o estudo dessa natureza.
Este é um método inédito, e com essa abordagem podemos investigar o efeito integrado de ver e manipular sobre os processos de construção de modelos mentais. E as implicações para o ensino? Bom, a interação é fundamental para resolver problemas de ensino e aprendizagem relacionados a diferenças individuais quanto às habilidades visoespaciais de rotação mental. Ao optar por modelos estáticos não interativos, excluem-se estudantes que têm habilidades de rotação mental menos desenvolvidas. Visualizar não é ver, também se faz com as mãos. Esse trabalho abre margem para estudar e valorizar a importante atividade de desenvolver modelos físicos. A história do computador, muita gente largou mão de fazer modelo físico. A gente tem que voltar a trabalhar modelo físico para poder aproveitar todo o potencial cognitivo que a gente tem. De modo que diferentes estudantes possam aprender conceitos químicos codificados em modelos moleculares. Então, eu defendo muito que a gente use modelos físicos no ensino de química, que é importante, inclusive, construir esses modelos físicos, que os estudantes construam, montem esses modelos, para a gente trabalhar com conceitos. Então, era essencialmente isso. Desculpem, eu acabei passando muito do tempo, mas eu acho que ainda temos tempo para uma boa conversa aqui. Obrigado. Ah, não, eu esqueci, gente, de passar os agradecimentos da palestra. Fiquei preocupado com o tempo. Deixa eu só passar aqui a gente vai. Então, bom, quem é nossa equipe nesse projeto, né? Rodrigo Consoli, que é meu aluno de doutoramento aqui no IQ, o Eduardo Colli, que é meu colega do IME USP, e desenvolve um excelente trabalho, Matemateca de extensão, recomendo a todas as pessoas que conheçam. Raimundo Soares, que fez doutoramento com o professor João Sato, os dois são do FABC, e eles que foi através do Eduardo Colli que conhecia o João Sato, e que abriu esse mundo de a gente usar esses dados de eye tracking e mudou completamente o panorama e as possibilidades que a gente tem de interação. Então, a gente está interagindo muito com essas pessoas, são pessoas ótimas e tem ajudado bastante a gente a entender melhor e a bolar uns experimentos mais interessantes para a gente fazer nesse campo, né? Assim, agradecemos também a FAPESP, que financiou a apresentação desse trabalho no Congresso, no Zera, e também por esses dois projetos de financiamento para o grupo de pesquisa do professor Sato, que, por exemplo, permitiu que a gente tivesse esse aparelhinho de eye tracking para usar no nosso equipamento, fora a CAPES, a Instituto de Química e a Universidade Federal do ABC. Pronto. Agora sim nós podemos ir para o obrigado e podemos ir para as dúvidas e para os comentários de vocês. Guilherme, muito obrigada, viu? Eu realmente amei a sua exposição. Fiquei o tempo Ai, que todo. bom. Porque eu trabalho com educação inclusiva, mas depois eu faço a minha pergunta. Eu queria, primeiro, que os estudantes fizessem, né? E depois, em todo caso, eu faço o nosso teto, são 18 horas, que 18 horas realmente tem que encerrar, mas acho que nós temos um bom tempinho. Então, pessoal, quem quiser fazer a sua pergunta, pode fazer pelo chat ou pode abrir o microfone, tá bom? Oi, meninas, pode Eu perguntar. tenho uma pergunta. Ah, Pode falar primeiro. tudo bem. Parabéns, professor, pela apresentação. Gostei muito, da pesquisa. Minha pergunta com relação se teve algum nível de comparação, em relação ao tempo de resolução dos problemas. Se foram mais rápidos nos grupos pertencentes aos professores, aos pós-graduandos, ou entre o tempo de resolução dos problemas pelos estudantes. E uma outra pergunta é com relação aos tamanhos e à complexidade das moléculas usadas nos testes. Se o tempo de resolução entre elas foi menor ou maior em moléculas simples ou mais conhecidas.
Vamos lá. Obrigado pelas suas perguntas. Bom, nesse estudo que a gente fez, né, com essas 62 pessoas, o que pega mesmo é a idade e está no ensino superior. Então, entre os professores, tinha muitas pessoas com mais de 50 anos. E as pessoas tinham mais dificuldade com a interface, com a própria questão de rotação mental mesmo. Então, isso é um fator. Outro fator, então, em relação ao como você foi exposto a isso. Então, se eu pegar esses estudantes de graduação, que eram todos do Instituto de Química, são pessoas que já estavam sendo expostas a esse tipo de representação há muito tempo. Pessoas do cursinho popular, elas eram menos expostas. Então, só que duas dessas pessoas que estavam no mesmo grupo que os alunos e alunos de pós-graduação em Química. Então, essa é uma questão, tá? Importante. Quão familiar você está com aquele tipo de objeto. Em relação, então isso parece ser um determinante. Nós vamos fazer alguns estudos aqui para frente, que é um outro tipo de teste. A gente vai colocar uma representação bidimensional e a pessoa vai ter que interagir com a tridimensional para saber se é a mesma ou não. Então, tem que fazer umas transposições, né? Então, aí envolve outras questões. Então, nós estamos bolando esses testes agora. E em relação à sua outra pergunta, quanto mais simples o objeto, mais fácil de você resolver. Então, simples o que é? O número de átomos, o número de cantinhos que ele tem, a estrutura. Agora, tem uma questão interessante. Tem pessoas que resolvem olhando o bloco das coisas. Tem pessoas que são detalhistas, né? Então, acaba dando mais tempo. Levando mais tempo se você é detalhista. Por outro lado, você consegue um resultado melhor, mais preciso, vamos dizer assim. A questão é, pensando para o ensino, a gente tem que trabalhar com o que é suficiente para as pessoas entenderem o conceito, né? Não precisa chegar. Então, se for suficiente para o estudante entender o conceito, que depende de uma leitura tridimensional, tá ótimo. Para mim é o que interessa. Mas tem outras formas de investigação que nós estamos pensando, né? Por exemplo, tem uma, eu vou dar um spoiler, eu queria dar eu estou tentando bolar um jeito de pegar um modelo físico, a pessoa trabalha com olhos vendados. Eu coloco um modelo físico. Eu coloco um sensor, um acelerômetro, um giroscópio dentro do modelo físico. E aí eu vou saber a parte rotacional. E eu estou bolando um jeito de saber onde a pessoa está pondo a mão nesse modelo físico. Eu não queria fazer sensor, que é caro. Eu estou bolando um outro jeito, quem sabe vai funcionar. E aí eu teria... Porque aí, o primeiro contato com o objeto pode ser um modelo físico. Pessoa de olhos vendados, tendo que tatear o referência e girar o outro até e ficar depois vai para a tela, né? E aí como é que a coisa, ver como é que a coisa anda. Então essa é uma aposta que a gente vai fazer, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas objetos mais simples, tanto que a gente colocou uma molécula complicada, senão assim todo mundo termina em 6 segundos, você não mede nada. Tem que ser uma coisa um pouco mais desafiadora para fazer sentido. Oi, professor. Meninas, Tanto eu quanto a outra Mari temos perguntas, então eu não sei se você prefere que a gente fale tudo de uma vez ou se você quer responder uma de cada vez. Se não for muito comprido e não abusar da minha memória de curta duração, que foi detonada pela idade, pelo Covid, vocês podem fazer as duas juntas, mas faz uma de cada vez, né? Mas não é bem uma Sim, o pergunta, Covid deixa sequela da memória. enfim. O meu é Diga mais lá, consideração do que uma pergunta, então pode fazer a pergunta, Mari, depois eu comento. Tá. pergunta primeiro. Quando a gente estava falando você estava falando de modelos físicos, principalmente no começo da apresentação, eu fiquei me perguntando, né? Você falou bastante da importância dos alunos fazerem os modelos, eu acho isso bastante interessante. E aí eu fiquei me perguntando sobre se é interessante usar uma diversidade grande de materiais para esse modelo, se isso afetaria, né, a experiência dos alunos em talvez fazer essa transferência da representação externa para interna e, tipo, na variedade dos tipos de modelos também, né? Porque a gente usa muito, por exemplo, na química, modelos de bolinhas. Se seria interessante, talvez, usar outras formas geométricas, né? Ou outros tipos de representação. E na perspectiva digital, eu também fiquei curiosa sobre se vocês conseguiram perceber se a familiaridade com computadores ou com o sistema que vocês utilizaram, né, importava ou afetava de alguma maneira os resultados. Porque, por exemplo, pessoas mais jovens, né, elas não têm tanta
familiaridade com computadores agora, né? Elas estão mais acostumadas com smartphones e todas as coisas assim. Então, eu queria saber se você tem algum resultado nesse sentido. Vamos lá. Quanto maior o número de sistemas que você dá para o cérebro brincar, para obter informações, então você colocar a bola, bastão, modelo áspero, modelo gordinho, modelo magrinho, modelo grande, tudo isso dá diferentes tipos de input na cabeça da gente, né? Uma coisa é você manipular uma bolinha, outra coisa é você pegar uma bola de pilates, você tem uma outra percepção. Então, se eu tiver imagina, se eu tiver uma molécula que eu tenho que é com bolas desse tamanho, que eu preciso ir lá, usar o corpo e tal, isso vai ter um outro tipo de input. Tem uns estudos muito interessantes que eles fizeram aqueles objetos de Shepard-Master, aqueles cubinhos Tetris, só que eram fotos de pessoas imitando aquilo ali. Muda o resultado, porque a referência que você tem com o corpo, então é outra história, né? Então isso faz diferença. O tipo de interface que você manipula uma coisa virtual também, não? A gente então tem pessoas que fizeram estudos, por exemplo, usando o teste de Shepard-Master, que já é bem conhecido, por isso que muita gente usa, só que era um tablet, e era tipo um jogo. Então o pique do jogo muda e girar com a mão é diferente de girar com o mouse. Então essas coisas sim interferem. Por que a gente trabalha com o mouse? Porque no atacado, ainda a melhor interface para mexer com moléculas é mouse. E tem alguns tipos de representação que foram criadas na era computacional desde o zero. Por exemplo, estrutura de proteínas. Não tenho como mandar, como eu punir os meus alunos a montar uma proteína com 15 mil átomos, cara. Isso não é viável na escola. Isso não é viável, certo? Eu não sei que seja aquelas pessoas que gostam de montar a réplica da Torre Eiffel com palito de dente, não dá para você montar um negócio com 10 mil átomos. Assim. Não vira. Então você precisa, o que dá para fazer um trabalho como parte de como eu faria uma parte de uma oficina colaborativa, cooperativa, vamos construir a molécula da classe. Posso fazer um jogo? Posso. Eu dou 2 moléculas desenhadas no papel, a equipe que montar a molécula mais rápido, mais assim, e aí no final, enfim, eu posso usar várias coisas para estimular as pessoas a usarem o que elas têm para resolver os problemas. Né? Essa tarefa aqui é uma tarefa CNTP. Deixa esse, né? Mas, então a gente quer tentar fazer coisas em sala de aula, que é óbvio impõe uma série de questões metodológicas. Então, todas essas coisas vão interferir, sim, você está certa, e dão estudos interessantes também. Era tudo, né, que você perguntou? Não, a Mari tem um comentário aqui. Familiaridade do computador? Com certeza. Quanto mais familiar a pessoa tem com a interface que ela tem que usar, vai ser mais fácil, óbvio. Mas tem uma curva de aprendizagem sempre. Aí eu ia fazer um comentário barra pergunta, que eu não sei muito bem onde está a pergunta, mas é que acho que até a Verônica comentou alguma coisa sobre educação inclusiva, ela falou rápido, e eu estava pensando muito nisso a hora que, mais para o começo da apresentação, porque um outro seminário que a gente teve foi falando justamente sobre educação, ensino multissensorial, né, para pessoas com algum tipo de deficiência sensorial. E aí uma das coisas que era muito usada nesses casos era a construção de modelos analógicos, né? Então, por exemplo, o caso que a Beatriz apresentou, que foi a pessoa que deu o seminário, foi de construção de uma molécula de etano, tal, com as bolinhas, para uma aluna que acho que ela tinha surdo-cegueira, se eu não me engano, como um recurso educativo, né? Aí eu fiquei pensando como é um recurso legal, por ser um recurso inclusivo, só que aí eu fiquei pensando depois, porque a construção que é feita, né, na pesquisa de vocês, ela relaciona com aonde a visão tá, né, para alocar a posição do átomo, para rotacionar e tal. E aí eu fiquei me perguntando se esse processo se daria de forma diferente para uma pessoa que tenha, por exemplo, surdo-cegueira, que vai lidar com esse modelo analógico, mas ela vai lidar com esse modelo analógico de forma tátil e não de forma visual, né? E aí eu fiquei me perguntando assim, será que o processo ele vai ser mentalmente parecido? Será que essa diferença do sentido através do qual você interage com aquele modelo analógico, ele vai interferir o seu processo mental de representação
daquele modelo, tá? Aí eu fiquei meio que pensando nessas coisas. Vai. É, O modelo mental que cada um tem de nós detando não é igual. No entanto, a gente consegue se comunicar com modelos, representações externas. Então, se a gente extrapolar essa história de representação externa, é possível pensar dentro do paradigma, por exemplo, de design universal de aprendizagem, que leva em consideração que eu não vou fazer material para cegos, eu vou fazer material que cegos e pessoas videntes consigam usar, certo? Aí, nesse caso, eu vou pensar e não me interessa se vai ser igual ou não. Me interessa porque já não é, certo? Interessa que as pessoas consigam usar aquilo para elas consigam codificar e decodificar, porque é o conceito. Eu não tenho como traduzir uma cor em som. Cor é cor, som é som. Agora, se eu tenho informações e conceitos codificados com cores e vou fazer uma outra codificação com sons para exprimir esses conceitos, isso dá para eu fazer. Então, assim, eu posso elaborar representações externas que operam com sons, com vibração, com sistemas não só táteis, mas sistemas que a gente chama de cinéticos, que tem ímã, que tem coisas que... Você pode ter uma molécula que os átomos, coisa que químico não faz, tá? Você tem os átomos que materiais com densidades diferentes que dão um centro de massa diferente da molécula. Gira um objeto onde o centro de massa não é o centro geométrico, é esquisitíssimo. E você tem essas percepções. Então, você pode usar um repertório de propriedades mecânicas analógicas associadas a processos cognitivos